Olá pessoal, bom dia. Bem-vindos então à nossa aula de História, continuação do nosso conteúdo. Semana passada eu mandei para vocês um textinho, né? Até porque a gente também estava véspera de Páscoa, vocês estavam já estressados, né? Com essa questão de muita matéria, muita coisa, então eu dei uma refrescada para vocês. Então eu mandei um textinho para vocês chamado Contra-Reforma, tá? O que é a Contra-Reforma? Contra-Reforma é um conteúdo que a gente vê trabalhando as reformas protestantes, né? O que são reformas protestantes? As reformas, elas são visões novas da questão da religiosidade. Não sei se vocês lembram, toda vez que eu dou aula de história para vocês, que eu tô falando em questão de igreja, de religião, a gente só fala de uma igreja, de uma religião, que é a religião da Igreja Católica, né? A Igreja Católica, ela tinha essa predominância nesse período da Idade Média, tá? E o período também da Idade Moderna. Depois da Idade Moderna, que a gente vai ter um período onde a gente vai ter amplificações de conceitos religiosos, né, de outras igrejas surgindo. Então surge a igreja protestante, vai surgir a igreja luterana, né, chamada então, conclamada a partir então de Martinho Lutero. A gente vai ter a igreja anglicana, né, a partir de Henrique VIII, a gente vai ter a igreja calvinista, né, e a gente vai ter outros membros protestantes que vão ser cristãos, tá? Igreja protestante significa uma coisa. Primeiro, é um protesto à igreja católica. Eles estão indo contra alguns dogmas, algumas coisas da igreja católica que as pessoas não gostam, que as pessoas estão repudiando, tá? Segundo, igreja protestante significa protesto. Segundo, significa seguir os ensinamentos de Cristo, mas com outras visões, outros conceitos, fora aqueles conceitos que a Igreja Católica tinha. Então, eu não vou seguir aqueles mesmos dogmas, mas eu vou continuar mantendo uma fé cristã. Então, a gente vai passar a ter a oportunidade, quando a gente passa então a ter essas reformas protestantes, a ter a oportunidade de começar a ter contato com outras religiões, de estudar outras religiões no conteúdo de história, que é muito bacana, né? O mundo é feito de diversidades. Então, estudar a diversidade dessas religiões também é muito importante, né? A gente passa um período muito longo, toda vez que a gente fala de igreja, é só a igreja católica, né? Então, a gente passa agora a ter então um outro olhar. A Contra-Reforma, ela é um movimento, então, né, uma campanha contra, então, esses movimentos que estão acontecendo, né, esses movimentos que passam a acontecer, então, no século XIV, né, e ela fica conhecida, então, a partir do Concílio de Trento. Por quê? Porque a igreja está muito errada nesse período, gente, assim, não que ela seja certa, nem também vamos entrar nessa questão religiosa, né, a religiosidade é uma coisa, questão histórica é outra, né? A gente sempre tem que deixar isso bem claro, né? Para não ter problemas. A Igreja Católica, como ela tinha essa onipotência, como ela tinha esse poder exclusivo, lembra que eu falei para vocês? Ela tinha o poder de colocar o rei no poder e ela tinha o poder de ir lá e destituir, ela tinha o poder de ir lá e tirar. Né? Então, os reis eles tinham que ter muito o apoio do Papa, porque se eles não tivessem o apoio do Papa, eles facilmente podiam perder os seus tronos, tá, pessoal? Então, assim, ó, tá dentro da Igreja Católica nessa questão, né, de comando. Então, o Papa, ele como chefe da Igreja Católica, como presidente da Igreja Católica, né, comandando aquela instituição, ele era mais poderoso que qualquer rei. Ele tinha muito mais influência que qualquer rei. Só que eles não pregavam os seus ensinamentos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Até hoje, existe na Igreja Católica uma questão que se chama celibato. Não sei se você sabe o que é isso, mas eu vou explicar. Celibato significa aquela pessoa celibatária, aquela pessoa que ela não pode casar. Ela não pode ter relações sexuais, ela tem que viver única e exclusivamente para a função que ela exerce. Então, o sacerdócio, ele cobra o celibato de qualquer padre. Então, muitos padres da época não faziam celibato. Né? Muitos padres da época dormiam com prostitutas nas ruas, muitos bispos, arcebispos e até o próprio papa da época, muitos tinham suas concubinas, eles tinham as suas amantes, eles tinham as suas esposas, muito próximos às suas congregações, às suas igrejas, né? Por exemplo, no Vaticano, o Papa morava, então, mora na Basílica, né, de São Pedro, mas próximo ao Vaticano, ou seja, em Roma,
tinha a esposa, os filhos daqueles papas eram casados como príncipes e princesas de Roma, e eram casados com príncipes e princesas, né? Então, assim, tinha. E isso era errado, porque era um dogma que a igreja pregava. Outra coisa errada que a Igreja Católica fazia, a Igreja cobrava as indulgências. O que é isso, professor? Indulgências são as bênçãos que a Igreja dá. Então, por exemplo, quando uma pessoa está morrendo, até hoje, tem pessoas que têm o hábito de chamar um padre para dar extrema-unção para as pessoas. Até vocês viram agora essa questão do coronavírus, o Papa fez, né? Ele fez uma cerimônia onde ele dá a extrema-unção ao mundo inteiro, onde ele dá o perdão, né, para todos aqueles que são católicos e acreditam nisso, né? Então, naquela época, se cobrava para dar essas indulgências. E mais, pior do que cobrar para dar isso para uma pessoa que está morrendo, era vender para as pessoas lotes no céu. E se fazia isso, né? Ou seja, tu paga tanto porque daí tu vai ter, né? Tu vai ter lotes, tu vai ter direito a ter benefícios de terras no céu, no paraíso, né? Então, o teu paraíso já tá garantido. Gente, a gente nem sabe o que vai ter quando morrer, né? E também não tô a fim de descobrir. Mas, assim, vender é absurdo, né? Ou então vender o perdão dos pecados. As pessoas faziam barbaridades horríveis de todas as formas que vocês possam imaginar, roubos, estupros, violência contra crianças, enfim, traição entre maridos e mulheres, incestos, enfim, uma série de absurdos, e chegavam para o padre e pagavam para aquele perdão daquele pecado e continuavam fazendo aquilo. Então, né, entre essas e outras tantas coisas que a igreja começou então a perder a sua moral entre os seus fiéis e também entre os próprios membros, tá? É aí que surge então a figura na Alemanha do monge Martinho Lutero, que vai questionar. Então ele senta, ele escreve as 95 teses, e essas 95 teses são textos onde ele faz uma reflexão sobre a questão do cristianismo, sobre a questão da igreja, sobre o papel da igreja, onde ele contesta as atitudes erradas. Então ele manda isso para o Papa, e ele foi muito mal visto, ele foi visto como um herege, ele foi extremamente caçoado pela igreja, mal olhado, né? Então, assim, ele foi condenado pelo Papa por heresia, porque ele estava falando contra a igreja. Ele, então, ele é expulso da Igreja Católica, ele é excomungado. Para vocês saberem o que significa isso, excomungado é quando a pessoa não tem mais o direito a nenhum sacramento da Igreja Católica, por exemplo, a extrema-unção, e também não tem direito a comungar, ela não tem mais direito, então, a fazer parte. Hoje em dia, são poucas as pessoas que são excomungadas, né, mas ainda existe esse processo dentro da Igreja Católica. Por exemplo, se uma pessoa faz um aborto, né, ela é excomungada pela Igreja Católica. Se uma mulher faz aborto, o médico que fez aquele aborto, se ele, né, a igreja sabe, participa da igreja, a igreja também excomunga o médico, enfim, né, isso acontece, então, ainda nos dias de hoje. Então, tá, pessoal, o Papa vai organizar, né, o Papa Paulo III, ele vai organizar então um concílio na cidade de Trento, e aí vai ficar conhecido então como Concílio de Trento, para chamar, né, todos os bispos, né, os bispos da época, para então eles vão trabalhar em cima de reformas, né, para manter as pessoas dentro dos dogmas católicos. Então eles vão reafirmar alguns dogmas e vão trazer algumas coisas para podar esse novo crescimento de outras religiões, tá? Então, o que eles vão fazer? A primeira coisa que eles fazem, tá, é reafirmar dogmas como o celibato, né? Então eles começam a ficar mais incisivos, a cobrar. Então, a partir disso, por exemplo, os papas já não vão poder mais expor essas esposas, e fica muito incisivo a marcação cerrada para eles não terem. Então, a partir do Concílio de Trento, após o Papa, então, Paulo III, esse oba-oba ele praticamente acaba. Então, a gente não tem mais quase conhecimento, por exemplo, de papas no século XVI, no século
No século XVI ainda tem, mas tipo assim, no século XVIII, século XVII, século XIX, século XX, a gente não tem mais notícias de papas que possam vir a ter concubinas, né? Isso a gente já desconhece, ainda mais com a quantidade de vida pública que hoje essas pessoas têm. Então, eles reafirmam alguns dogmas, né? Alguns sacramentos que a igreja dá, como batismo, comunhão, confissão. E eles vão reativar uma coisa que estava bem parada na época, que foi muito forte na Idade Média, que é a Santa Inquisição. Que de santa não tem nada, né? A Inquisição é o pior tormento que a gente pode ter, né? Na Idade Média. E uma das piores coisas que foi reativada na Idade Moderna. Então, aqueles que eram acusados por heresias, eles eram levados, então, ao tribunal da Santa Inquisição, eram julgados e praticamente levado ao tribunal da Santa Inquisição, tu era automaticamente considerado culpado, então a tua defesa não existe, né? E essas pessoas, então, elas eram torturadas e a maioria era morta na fogueira, tá? Então, elas eram... muitas pessoas acabam morrendo na Europa, né? Então, e a maioria das pessoas, gente, não é por heresia. As pessoas têm visões diferentes de mundo, as pessoas têm questionamentos, as pessoas questionam coisas simples às vezes, questões filosóficas que tu vai questionar, e a igreja ia atrás dessas pessoas por heresia, por bruxaria, né? Então muitas mulheres acabam sendo mortas, muitos homens, muitos professores, instrutores, aqueles que ensinam, né? Escritores, filósofos, então vão ser queimados. A gente tem por exemplo, umas pessoas do próprio Renascimento ali, né, que vocês viram, então, que foram queimadas na fogueira ou foram levadas ao Tribunal da Santa Inquisição. A gente tem, então, também pessoas que vão morrer importantes, né, por exemplo, Thomas More, na Inglaterra, né, mesmo sendo um grande amigo do rei Henrique VIII, mas com essa questão, né, da divergência religiosa, ele acaba sendo morto na fogueira por heresia, né, e mesmo sendo um católico ferrenho, e ele acaba sendo morto, queimado, né, na Inglaterra por conta do Tribunal da Santa Inquisição. Então era uma coisa bem agressiva, era uma coisa horrenda, horrível. Para você ter uma ideia, é tão horrível, é tão absurdo, que até hoje o Vaticano não abriu os arquivos da Inquisição para a gente poder estudar de verdade. Então, tudo que a gente tem são arquivos fora do Vaticano. O Vaticano tem uma parte de arquivos até hoje que os historiadores não puderam acessar, tá? Também criaram a lista, né, de livros proibidos, ou seja, livros que as pessoas não deveriam ler, não poderiam. Então, qualquer livro que tivesse questões filosóficas ou que tivesse questões de ciência, tudo isso era proibido para as pessoas, tá? Se criou, então, a companhia, e se criou e se fortaleceu a companhia dos jesuítas, né? Então, por quê? Porque a partir disso era visto que quanto mais a campanha dos jesuítas saíssem e fossem evangelizar, quanto mais indígenas, quanto mais outras pessoas eles conseguissem trazer para dentro da questão da religião católica, mais fiéis a igreja passaria a ter. Então ela cresceria novamente em números de fiéis, porque ela estava perdendo fiéis, porque estavam indo para outras igrejas. Né? Então, os salvadores, os soldados de Cristo, né, que eram conhecidos, eles tinham essa função, então, de catequizar novos membros, né, trazer novas pessoas, então, para dentro da Igreja Católica. Então, os jesuítas foram muito importantes nesse processo, tá? E reafirma, então, alguns dogmas, né, que, por exemplo, os luteranos não vão fazer, né, que é a questão da Eucaristia, que é a questão, por exemplo, de veneração de santos, né, adoração não pode, dentro dos dogmas da Igreja Católica, mas se tem a veneração, então, de santos, e aí esses santos não são, né, as igrejas luteranas, outras igrejas protestantes, elas não têm esses dogmas de santos, né, eles não têm santos, é diferente, até se alguém já entrou numa igreja, se alguém participa de uma dessas igrejas, né, depois pode compartilhar com um grupo que realmente são diferentes, tem algumas coisas iguais, mas outras são diferentes. Bom, o que eu vou passar para vocês? Semana que vem a gente continua com esses temas, porque eu passei a Contra-Reforma, que é a parte mais pequenininha. Semana que vem eu vou passar então sobre Martim Lutero, sobre a Reforma Protestante
E aí, eu já vou avisar vocês para vocês irem olhando. Eu queria muito que vocês tentassem conseguir. Eu vou ver se eu consigo achar o link para mandar. Se não, vocês tentam. Eu acho que não tem mais a Netflix, tá? Mas se vocês conseguirem, se alguém conseguir no YouTube, o filme do Martinho Lutero, tá? É Lutero. É um filme que mostra bem, exemplifica muito bem essa questão. E eu queria ver se eu faço um trabalho com você sobre o filme do Lutero, tá? Então, assim, eu vou deixar, né, para vocês tentar procurar, né, se vocês tiverem um tempinho, e eu vou tentar achar. Se eu conseguir achar o filme e postar semana que vem, aí eu vou cobrar. Se eu não conseguir achar, daí eu não cobro, tá, pessoal? Mas quem tiver a oportunidade de ver o filme vai esclarecer muito o que foi esse movimento de reforma, né, de contra-reforma, né, das reformas protestantes, de contra-reforma. E semana que vem, então, provavelmente vocês vão receber o link do vídeo, ou o vídeo, do filme, se eu conseguir. E semana que vem vocês vão receber então uma parte escrita, uma parte teórica para vocês copiarem, tá? Então na outra semana eu envio um novo vídeo, nova atividade, ok, pessoal? Espero ter esclarecido para vocês. Vocês têm então para fazer algumas atividades que eu coloquei aqui. Deixa eu fechar a página do texto. São poucos exercícios, são 7 exercícios só. São bem simples, tá, pessoal? Então, vocês vão copiar e responder no caderno. São realmente só para vocês terem a fixação de algumas coisas. Se tem alguma palavrinha ou outra que vocês estão achando dificuldade no texto, vocês assistam de novo o vídeo, que eu falo praticamente todas as respostas aqui. Eu tô falando já, né? No próprio aula explicativa tem as respostas de todas as atividades. Ok, pessoal? Beijo, tchau, tchau e até a próxima aula. Se cuidem!